importância de psicólogos atenderem casais? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou professora universitária, doutoranda em psicologia e realizo diversas pesquisas sobre casais e famílias. E hoje nós estamos aqui com o programa Casal no Divã, programa em que eu ensino passo a passo para psicólogos realizarem atendimentos de casais sentindo segurança na sua prática profissional. E o tema de hoje do nosso programa é: qual a importância de psicólogos atenderem casais? Podem ir chegando, eu vou só fixar nos comentários o tema da nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, boa tarde. Muito bem, gente. Vamos então falar sobre esse tema. E o que eu quero hoje, né, a proposta desse tema, qual a importância dos psicólogos atenderem casais, é trazer um pouco o impacto que a psicologia pode ter na vida de um casal. Acho que muitas vezes, por ser uma prática que não é a mais comum, a que a gente mais costuma pensar são os atendimentos clínicos individuais. Muitas vezes a gente olha para isso e por falta de conhecimento, por falta de entendimento, a gente não se dá conta da profundidade do tanto que o nosso trabalho enquanto psicólogos pode auxiliar muito esse público e também nos auxiliar, dar um bom retorno e ao mesmo tempo causar um grande impacto na vida desse casal, na vida dessas pessoas, desses parceiros que nos procuram. E eu vejo assim, né, que é importante nós falarmos sobre esse tema porque existe muita resistência de muitos profissionais. Resistência em pensar em atender casais, resistência em pensar em para começar, né, em qualquer tipo de atendimento que envolva um grupo, um público de mais de uma pessoa ao mesmo tempo sendo atendida. Então, a gente tem resistência para atender em grupo, tem resistência para atender família, e aí eu sinto que também vem a resistência para atender casais. E essa resistência ela é muito derivada do quê? Do medo e da insegurança. Insegurança por sentir que não tem conhecimento profundo para realizar esse tipo de atendimento. Insegurança porque não sabe como que vai poder fazer para lidar com o casal, se o casal aparecer, né? Então não sei como que eu faço se eles começarem a brigar, como que eu vou manejar a situação, vou ter que estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, me situando, pensando o que eu vou fazer. E essa resistência, esse medo, leva muitas pessoas a não pensarem na psicologia de casal, atendimento de casal, como uma oportunidade. E hoje, né, acho que a gente pode pensar, por que, Carol, pensar em casal? Por que eu vou pensar em atender casal? Por que isso seria importante? Alguns dos pontos para nós, primeiro, que se a gente for olhar para as pessoas que nós conhecemos, os profissionais que nós conhecemos e que estão aí formados e trabalhando, na clínica a gente vai ver que assim, primeiro, você deve conhecer vários. Eu já digo que pelo menos umas 30 pessoas, uns 30 psicólogos em geral a gente conhece quando se forma. E se vocês olharem desses 30, quantos desses 30 atendem casais? Porque assim, se desses 30 na clínica atendendo individual, eu tenho certeza que vocês devem conhecer. É um número aproximado, mas é muito possível da gente conhecer. Mas atendendo casal, a não ser que você já atenda casal e seja muito a área que você já tem colegas fazendo a mesma coisa, mesmo assim, percentualmente, o número de profissionais que atendem casal é muito pequeno. E aí vem a pergunta, mas tem demanda de atendimento de casal? Gente, é só olhar qualquer situação, né, que a gente enxergue do nosso cotidiano. Casais têm dificuldades? Não é fácil se relacionar, isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Então, tem muita demanda. Tem tanta demanda que a gente, inclusive, fica muito bravo, muito brava, quando a gente pega e vai assistir, né, que tem pessoas dando cursos, pessoas o quê? De áreas diversas da nossa, como coaches, líderes religiosos, enfim, pessoas que se denominam especialistas, mas não fizeram a mesma formação que a nossa. E eles estão aí e bomba! Casais bombando, casais bombando. Demandas de relacionamento hoje são demandas muito fortes.
Se não for o casal, ainda vai vir como? Pessoa solteira que tem dificuldade de se relacionar. Então, demanda, ela tem. Só que qual é o problema? É que a gente fica com tanta resistência e com tanto medo que a gente nem se posiciona falando que a gente realiza esse tipo de trabalho. Consequentemente, as pessoas não conhecem, elas não sabem, elas não enxergam que nós oferecemos esse tipo de serviço. E aí a gente acha que não tem ninguém precisando. Mas se você olhar as demandas que você tem na clínica, mesmo que a demanda não chegue, uma demanda de relacionamento, não venha essa primeira queixa da pessoa, é muito difícil a gente atender uma pessoa que não vá trazer alguma questão de relacionamento. Mas é muito difícil. Em algum momento isso surge, porque é uma temática difícil, cotidiana de todos nós. Então, temos poucos profissionais atuando nessa área, demanda de relacionamento a gente tem borbulhando, e nós temos o quê? Um ponto que eu acho que é muito legal é a questão do impacto que a gente causa quando a gente vai atender casais. Por quê? Porque nós estamos falando de duas pessoas ao mesmo tempo sendo atendidas e que, claro, cada uma vai ter o seu tempo, mas é uma oportunidade, um momento para que duas pessoas possam fazer transformações na sua vida. E quando a gente fala para a pessoa num atendimento individual, isso reflete de uma maneira. Mas quando as duas estão ouvindo e esse casal ele sai da sessão e ele vai ter outros momentos em que eles vão se relacionar, ambos escutaram elementos da sua relação e quando um começar a mudar, o outro vai estar enxergando essa mudança e associando com um processo terapêutico que está sendo feito. Então é muito dinâmico. Quem já atendeu o casal pode perceber que é muito dinâmico, né? Ambos ali estão participando e as mudanças elas vão acontecendo e isso vai sendo trazido para a sessão e é um movimento muito bacana da gente acompanhar. E eu vejo que isso é um dos maiores desejos dos psicólogos. Eu fiz uma pesquisa informal, né, pelo Google Forms no ano retrasado, se eu não me engano. E aí o que eu observei dos profissionais é que assim, né, um dos grandes pontos para se enxergar uma vida profissional de sucesso, um dos grandes desejos é causar impacto na vida das pessoas. E era essa expressão que vinha ainda, causar um impacto. Saber que o que eu estou fazendo traz uma diferença, muda a vida do outro. E é exatamente isso, né, que eu acho que nós podemos repensar. Olha, é muito importante, o impacto ele pode ser muito grande. E nós nos sentimos muito realizados. A gente sabe que cada paciente ele tem um tempo. A gente sabe, né, que nós não oferecemos garantia de resultados, porque não é possível isso dentro da nossa prática. Mas é muito satisfatório a gente fazer um processo, acompanhar e enxergar o desenvolvimento das pessoas que a gente acompanha. E sendo o casal muito essa dinâmica, isso ajuda muito, né, a gente a olhar para tudo isso e sentir aquela satisfação com a profissão que nós temos. Consequentemente, né, entra uma questão assim, para a gente pensar a própria financeira, né? Se nós temos poucos profissionais que atendem, também entra uma questão financeira que você vai ter que repensar, né? Não é cobrar qualquer valor. E claro, a ideia é seguir a tabela do CFP, que muitas pessoas acabam não seguindo e cobrando um valor muito menor, mas a própria tabela, inclusive, ela fala, né, aponta que a terapia de casal, ela vale, ela tem um valor maior. A tabela, o mínimo da tabela já é um valor maior do que o mínimo de um atendimento individual. E a gente pode fazer os mesmos valores, tem pessoas que não mudam, mas o fato é que a própria tabela, o indicador para a gente já mostra que, inclusive financeiramente, a gente teria essa mudança, teria essa vantagem, né? Poderia, se quisesse, cobrar mais, porque na própria tabela isso já é colocado para a gente que a gente pode cobrar mais para o atendimento de casal do que a gente cobraria num atendimento individual. Então, é um campo o quê? De oportunidade. E eu acho que a proposta da gente hoje aqui é pensar nessa importância. Por que é importante atender casais, né? A gente tem os nossos benefícios e vale a gente repensar no nosso contexto atual. Quando a gente fala da atualidade, né? Por que terapia de casal é um bom campo? Porque vamos observar as transformações históricas que a gente teve desde as décadas, segunda metade do século passado, década de 50 do século passado. A gente teve algumas mudanças muito fortes, né? As mudanças vieram muito o casamento, que antes
tido como quase que uma certeza, a partir do momento que você casasse, você ficaria nesse relacionamento o resto da vida, isso começa a se dissolver. As mulheres, elas começam, né, se desenvolve a pílula anticoncepcional. As mulheres podem escolher quando elas querem engravidar, quantos filhos elas querem ter e se elas querem ter, porque elas podem não ter. Tem todo o movimento da mulher de poder ter um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento da sua carreira que não se tinha antes. Então tudo isso vai se tornando muito mais intenso. E a gente observa também o quê? Os divórcios, né? Porque se a mulher passa a não mais ocupar um papel de aquela que cuida do lar e cuida do marido, né? Só, entre aspas, só, porque isso é muita coisa, mas só fazia isso e não tinha um rendimento financeiro, se ela passa a ter um rendimento financeiro, ela passa a ter uma escolha de não seguir com aquele relacionamento se ele não oferecer algum tipo de satisfação maior, que vá além do sustento. E aí a gente vai vendo o quê? Muitos casos de divórcio, que é o que a gente começa a ver com grande predominância e um aumento desde da metade do século passado até agora. E realmente a gente vê números de divórcios muito altos, né? E isso acontece por quê? Porque muitas vezes seguir com aquele relacionamento é muito difícil. E hoje se antes a gente tinha, gente, um papel muito estipulado, assim, do que a mulher fazia e do que o homem fazia, isso hoje cai por terra. Por mais que algumas famílias ainda sigam isso, mas hoje é a mulher saindo e trabalhando fora e é o homem sendo convidado a ser mais participativo nas tarefas, tanto do lar quanto tarefas mesmo de educação dos filhos, de proximidade, de cuidado que uma criança demanda. Então, tudo isso mudando, isso vai gerar uma repercussão nos casais. E aí basta vocês pensarem, se vocês não conhecem, revejam aí outras pessoas, se não é na vida de vocês, alguém já deve ter trazido isso. O quanto que é difícil lidar com essas demandas de relacionamento. O quanto que é difícil conciliar. As brigas, muitas vezes, que aparecem pra gente na sessão, trazem o quê, gente? Porque um fez mais do que acha que fez mais do que o outro, porque eles estão muito envolvidos na rotina com os filhos e não sobra um tempo pro casal. É tanta demanda de coisas que os casais têm que fazer, tantos ajustes, tendo mudado em um tempo recente, porque se a gente for pensar a década de 50 até aqui, é pouco tempo, pensando proporcionalmente na quantidade de séculos que nós temos. E essas mudanças, elas causam muitas vezes inseguranças, dúvidas e conflitos, as pessoas não vão saber como agir. E aí, a gente também observa um outro movimento que na nossa sociedade, né, nos últimos tempos, né, eu tenho uma pesquisa que eu fiz com uma aluna, né, orientei uma aluna de iniciação científica e ela estava pesquisando justamente a questão do narcisismo e as relações amorosas. E ela, fazendo a pesquisa e eu fazendo esse acompanhamento com ela, a gente pode perceber que hoje as pessoas estão mais narcísicas quando elas estão se relacionando com o outro. Em outras palavras, elas estão muito mais voltadas para atender suas próprias satisfações do que atender as satisfações do parceiro. E, gente, não queremos aqui, né, que a gente faça tudo pelo outro. A proposta não é essa. Mas nós vamos ter que conciliar no relacionamento. Um relacionamento implica eu abrir mão de várias coisas. Eu não posso abrir mão do que é o mais importante para mim, daquilo que é a minha essência, mas eu vou ter que abrir mão de muitas coisas para conciliar e poder me relacionar com o outro. E aí, o que isso vai gerar? Conflito. Conflito, porque se as pessoas estão com dificuldades de abrir mão de, às vezes, alguns desejos para satisfazer o outro, se as pessoas têm dificuldade de conciliar, se quando algo está muito frustrante, elas interrompem aquele relacionamento, isso é uma demanda gritante para nós profissionais. E os casais, eles procuram, eles querem ajuda, porque pensem que uma vida familiar, gente, a vida de um casal, ela é um ciclo de vida, ela vai se transformar ao longo do tempo. É diferente um relacionamento quando existe um namoro, quando existe um casamento, quando surgem filhos. Isso tudo reorganiza a vida do casal. Quando tem que cuidar dos pais, né? Isso também reorganiza situações de saúde vividas entre o próprio casal. Todas essas situações, elas vão exigir que o casal tenha que se readaptar, se realinhar, se reencontrar dentro dessas mudanças. E essas mudanças, elas vão ser, então, muito intensas para nós. Elas vão trazer pra gente o quê? Um campo fértil
Porque as pessoas, quando elas estão no momento, a gente sabe disso, gente, a gente atende pacientes. No momento em que a pessoa está muito sobrecarregada, estressada, o emocional está muito abalado, é muito mais difícil para ela encontrar um recurso sozinha de como ela faz para transformar o relacionamento. E aí a gente tem conhecimento para isso. Gente, a gente tem! Que bênção! Nós temos isso, podemos usar isso. A gente fica 5 anos estudando e depois a gente se forma, a gente continua estudando. E a gente, quando foca em um nicho, por exemplo, o nicho de casais, a gente vai estudar muito mais sobre isso. Então, quando eles trazem os conteúdos pra gente, a gente sabe aquilo que eles estão vivendo, porque é algo que a gente se aprofundou. E as pessoas hoje, vamos pensar num geral, gente, não é fácil se relacionar e também não é fácil ter pessoas ao redor que tenham referências de relacionamento, que as pessoas considerem como realmente um modelo a ser seguido e possam pedir ajuda. Não tem. É muito difícil, porque às vezes o casal olha para o lado e o outro casal também tem problemas e também não conseguem resolver. Então, a gente precisa o quê? Mostrar mostrar para as pessoas, para os casais, possíveis pacientes nossos, o quanto que a gente tem de conhecimento para entender o que eles estão passando. Que é mesmo desafiador, é mesmo difícil, mas a gente pode encontrar recursos de como a gente faz para superar esses momentos de transições que isso vai exigir na vida de qualquer casal. A vida de qualquer casal passa por mudanças, passa por transições. Então, esses são pontos importantes para a gente considerar. E aí, a gente entra o quê? Na própria questão da demanda que nós temos hoje de casos de casais mesmo. E aqui, gente, acho que tem um ponto importante, tá? Nós precisamos um pouco diferenciar, quando a gente fala de demanda de relacionamento, tomar um cuidado muito grande, porque o tipo de serviço que a gente oferece para o nosso paciente, ele tem que ser de acordo com a demanda que esse paciente apresenta. Então, se nós estamos falando de uma demanda que é uma demanda de um casal, é algo do vínculo, não é algo só, entre aspas, mais interno da própria pessoa, intrapsíquico, traumas que ela já teve em outros relacionamentos, não. É algo desse relacionamento atual, esse vínculo, essa ligação. Existe algo aqui, né? A gente, quando fala o vínculo, a gente está falando da ligação entre as pessoas. Então, existe algo nesse entre, que vai além do individual de cada um. Nesse espacinho aqui do entre, esse espaço, se a demanda é referente a esse espaço, e eu trabalho só um lado ou só o outro, a minha intervenção ela vai ser limitada. Se a demanda é de um relacionamento de casal, que eu trabalhe, então, o vínculo, que eu trabalhe com essas duas pessoas. Claro que a gente sabe que tem pessoas que o casal não vai aceitar, né? E aí, paciência, não são todas as pessoas que aceitam, assim como não na terapia individual também. Mas a gente ter um olhar assim, de que se é algo do vínculo, então é importante que a gente trabalhe com o vínculo, ofereça um serviço do vínculo. E o vínculo o quê? É a gente enxergar o vínculo na sessão. E isso é uma das grandes diferenças quando a gente fala do atendimento individual e do atendimento de casal. Que no individual, o que a pessoa faz? Ela conta pra gente como que ela representou pra ela mesma uma situação que aconteceu antes da sessão. Mas, quando a gente está falando do casal, eles vão contar? Vão, cada um vai contar. É muito comum eles escolherem um tema para falar naquela sessão, que aí cada um vai falar a sua versão sobre esse tema. Mas qual que é o ponto? Não é só eu contar do que aconteceu e pronto. O outro responde e eu escuto, tá na minha presença, né? Então os dois ali, o parceiro está ouvindo o que o outro está falando, e isso está gerando um impacto emocional nele, e muitas vezes gera o quê? Uma ação entre eles na própria terapia, dentro do próprio espaço terapêutico. Então é como se a gente estivesse, assim, vendo o vínculo se desenrolando na nossa frente, entre os dois. Não é só a lembrança, e não que a lembrança não seja relevante, mas efetivamente eles estão fazendo a troca ali, naquele momento, e a gente está participando disso. E aí isso causa um impacto. É diferente eu ouvir sozinha, né, o que um terapeuta fala, e é diferente quando eu escuto e o parceiro também escuta, e isso vai se repercutir em algo que a gente vai fazer depois que essa sessão terminar. Então, se a demanda é de casal, o que a gente deve oferecer é o quê? É um atendimento de casal, que vai ser o que vai poder atender melhor a essa demanda. Então, a gente precisa fazer o que para isso? Conhecer teorias específicas. Por quê?
porque a insegurança, a resistência dos profissionais não vem porque é chato atender casal, muito pelo contrário. Ou porque não é legal estudar relacionamento. Gente, a gente vai estudar família, casal, mas é tão rico, é uma área tão assim gostosa, porque é o que a gente vive. Nós vivemos isso, todos nós, na nossa vida pessoal. Então é algo muito rico, é gostoso a gente se identificar. Mas quando a gente atende o casal, a gente precisa o quê? Ter um conhecimento específico, buscar teorias de casal. Gente, a insegurança, ela vem do quê? Eu olhar, ter um conhecimento de uma terapia individual, e aí o que eu quero fazer? Tentar transpor. Eu pego o conhecimento da individual e tento colocar isso na de casal. Só que aí, como que acontece isso? Funciona? Não funciona, porque as nossas teorias mais tradicionais, eu falo isso muito ainda pensando na psicanálise, por exemplo, que durante muito tempo focou muito no atendimento individual, elas focam no quê? No intrapsíquico. Elas não vão ter teoria para falar disso aqui, desse vínculo, dessa ligação. Elas vão falar do individual de cada um. Se eu olhar e tentar fazer duas terapias individuais ao mesmo tempo dentro de uma terapia de casal, não vai funcionar. E aí a gente vai sentir que a gente não tem segurança mesmo para atender. Então a gente precisa estudar, olhar, né, para realmente aquilo que vai trazer um resultado efetivo, que vai dar segurança para a gente na nossa prática. E isso é o conhecimento específico. Buscar teorias específicas de casais, de atendimento de casal. E aqui eu já vou falar, né, que é uma das maiores queixas que eu também escuto de alunos é o quê? Eu não aguento só ver teoria, Carol. É só teoria, eu quero ver prática, eu não sei como eu vou agir na hora. Gente, o estudo ele vai incluir, ele deve incluir, e cursos que vocês procurarem, enfim, o recurso que você buscar, ele deve incluir a parte prática também, porque é a prática que a gente enrosca, né? E é a prática que realmente vai trazer uma mudança, né? A teoria, ela dá uma base, e a prática, ela vai ser... a gente vai cada vez mais treinando e sentindo segurança, tendo esse referencial teórico que nos fornece esse alicerce mesmo para a gente se desenvolver. Então, nós precisamos sim ter teorias específicas, e isso vai fazer com que a gente tenha uma intervenção mais assertiva, que a gente consiga trazer uma intervenção que promova um resultado maior na vida daquele casal, que é o que a gente está pretendendo quando a gente atende o casal, né? Precisamos o quê? Trabalhar uma demanda do vínculo. A demanda do vínculo, a gente estuda isso estudando atendimento individual? Não estuda, porque as teorias são muito focadas no elemento interpsíquico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos focar os nossos estudos dentro, né, estudos de teoria e de prática, nós vamos focar dentro da perspectiva da terapia de casal, dentro de como eu faço para intervir com o casal, com o vínculo. E realmente, aí isso vai junto com a prática, porque tem que praticar, gente. Não adianta, não esperem ter segurança, que a segurança ela cai assim, ó, e ela entre dentro de vocês e pronto, agora eu me sinto segura. Não, a segurança ela vai vir com a prática também. Mas se você não tiver essa base, você não consegue nem se arriscar para começar a pensar em atender. E aqui, gente, eu não tô falando de especialização necessariamente não, tá? Inclusive, quando se pensa na psicanálise, eu mesma já procurei referências com pessoas assim, né? Estou no doutorado e fiz aulas de casal em algumas instituições, aulas avulsas, e falei, quero fazer um curso e tal, né? Queria aprender mais naqueles momentos, isso há alguns anos atrás, e o que aconteceu foi, e aí, qual curso você me indica? Não tem curso, não fizeram curso, né? Não tem especialização. E eu ainda me lembro de perguntar para essas pessoas, e como que eu quero começar, eu quero me aprofundar mais, como eu faço? Você vai pegar e vai estudar, né? E aí eu, estudando muito, tenho montado isso, inclusive tem um curso sobre isso, né? Sobre atendimento de casal, porque eu senti uma falta, porque eu não tive isso lá atrás. E não precisa, então, ter a especialização. Veja, o título por si só, ele não vai dar segurança pra gente também, né? E não precisa ter uma especialização. Às vezes na sua abordagem você não encontra uma especialização. O que você precisa é conhecimento específico. Saber algo diretamente relacionado com aquilo que você vai trabalhar. E isso a gente pode obter com livros, artigos, cursos. Eu sempre estou postando aqui conteúdos para vocês, então a gente vai fazer esse percurso para a gente conseguir se aprofundar, né? E realmente sentir essa segurança. E aí, eu quero aqui trazer, né? Estamos falando aqui, gente, da importância
da psicologia realizar os atendimentos de casais. E aqui tem um ponto que é muito legal, né? A gente, quando vai atender casal, a gente vai observar que nós temos um histórico desses casais, que é um histórico da família de origem desses parceiros. Então nós vamos observar lá, né, se é um casal, né, porque tem a possibilidade de ser um trisal, se é um casal, sejam 2 homens, 2 mulheres, enfim, qualquer identificação de gênero que esses parceiros tenham, mas cada um deles traz a sua história, traz a história da sua família de origem. E essa história dessa família de origem, ela vai trazer o quê? Um referencial que cada um internalizou ao longo da vida sobre como a gente deve se relacionar. E aí, eu sempre escuto, Carol, mas eu quero fazer totalmente diferente, eu não quero seguir o relacionamento que as minhas figuras cuidadoras, sejam pais ou quem exerceu essas funções de cuidado, nossa, foram relacionamentos ruins, eu via, não me identificava, eu não quero ter isso, eu quero fazer diferente. Então, eles não são minha referência. Engano, eles são a referência. Tanto que você está dizendo que vai fazer o que eles não fazem, ou seja, você continua tendo eles como referência. Só que é muito difícil a gente perceber em nós o quanto que a gente muitas vezes repete vivências que a gente internalizou de outros vínculos que a gente conviveu ao longo da vida, especialmente nesse momento do nosso desenvolvimento, da nossa infância e mesmo adolescência, quando a gente começou a entender melhor os relacionamentos que a gente tinha dos nossos pais. E isso tudo, né, vai repercutir, vai muitas vezes trazer dificuldades nesse casal, porque quando a gente está falando, pensem assim, na individualidade, na identidade de cada um. Cada pessoa, ela foi educada e teve referenciais específicos dentro da sua família, certo? E a pessoa internalizou isso. E, gente, a nossa família nos cobra que a gente siga com aquilo que são os valores desse grupo. Se a gente tenta mudar muito, em geral, a gente encontra uma resistência na família, não é? É só a gente olhar os períodos de adolescência. Os adolescentes começam a querer trazer coisas novas, o quanto que os pais ficam, nossa, cadê? Cadê aquele filho, aquela filha que eu via antes? Você tá querendo fazer tudo diferente? Quem é essa pessoa? Porque a família, ela investe nos filhos, esperando que esses filhos continuem dando sequência ao que caracteriza a família, que são esses valores. Só que a gente pega 2 pessoas que cada uma recebeu isso da própria família. E o que elas vão ter que fazer agora? Elas vão ter que encontrar um jeito novo de ser que não abra mão completamente das referências que cada um teve, mas que concilie, que crie algo que seja novo, dessa nova família que o casal está começando a formar. E aí, o que a gente concilia, o que não concilia, o que abre mão e o que não abre, são pontos que também geram muito conflito nos relacionamentos. Eu vejo, gente, que isso é uma outra demanda que a gente também tem muito campo para atuar, né? Seja um momento de casais que querem se preparar para o casamento, ou de casais, às vezes, inclusive assim, com pouco tempo de relacionamento. Por quê? Pouco tempo de casados, efetivamente, ou enfim, morando juntos. Por quê? Porque quando vão morar juntos, aí a coisa fica muito mais difícil, porque aí é no dia a dia que você, nos pequenos hábitos, nas pequenas mudanças, pequena rotina que você faz, isso vai exigir uma conciliação das pessoas. E que cada um fica procurando o quê? Até para se sentir seguro, fica tentando ser leal ao que recebeu da própria família, com medo de se descaracterizar, de não ser mais a pessoa que é, seguindo tudo que o outro está apontando. Então, é um jogo de cintura que a gente vai precisar ter no relacionamento para que seja possível essa conciliação, para que eu consiga abrir mão, né, de algumas coisas, estar disposto e aberto para construir algo novo, mas também manter aquilo que é o mais importante para mim, porque se for uma relação em que só um abre mão e o outro impõe, e é uma relação, né, um se submete completamente e o outro só impõe, isso também vai gerar uma desigualdade muito grande entre esse casal e também vai gerar problemas. Então, essa história da família de origem, isso é muito delicado. E é tão delicado que, inclusive, a gente, quando vai conversar sobre isso, até as histórias que nós temos, né? Se vocês ouvirem piadas, quantas piadas de sogro e de sogra a gente não tem? Várias. Várias. E quantas vezes não é delicado se relacionar com essa família do parceiro ou da parceira? Justamente porque isso vai tocar naquela diferença, tocar naquilo que nos incomoda porque é uma cultura diferente da nossa.
Por mais que a gente tenha muitas coisas parecidas, gente, mas é outra família. E isso é um momento de encontro do casal e que agora eles precisam, né, formar algo que seja deles. A gente diz que o casal é um terceiro. A gente tem um e tem o outro. Quando a gente está falando do casal, a gente está dizendo de formar-se um terceiro que não anula as duas pessoas individuais, mas forma algo que é deste casal, que é único deste casal, que esse casal agora ele vai precisar se definir. Quais são os valores deles, tradições mesmo que eles querem fazer, que às vezes na família de origem tinha eles querem manter, ou não, que eles querem mudar e fazer algo único para eles. E isso tudo mostra, mais uma vez, o quanto que o nosso trabalho pode ajudar. Porque fazer essa conciliação é muito difícil. E quando a gente está falando do início de um relacionamento, a gente está falando de, muitas vezes, eu procurar sair um pouco dessa posição de filho ou filha e assumir uma posição realmente, né, de atitude, de parceria com uma outra pessoa. Então, é uma outra mudança, assim, de status que você adquire e que vai exigir novas tarefas, novos pontos que você vai ter que lidar e alinhar. E aí, isso tudo mostra pra gente que a psicologia tem muito a oferecer. Porque essas mudanças a gente pode auxiliar a que elas possam ser trabalhadas e resolvidas. Tem um outro ponto, né? Quando a gente fala da importância da psicologia no atendimento de casais, eu vejo isso muito nítido em uma demanda que, assim, vem com muita frequência, que é a questão da dificuldade de se lidar com a transição para a parentalidade. Ou seja, o quanto que é difícil para os casais quando eles decidem ter filhos e eles têm filhos. Porque ter filhos exige uma mudança significativa na rotina de vida desse casal. Eles também agora vão ter que deixar de ser filhos para se tornarem pais. Então é uma mudança muito grande e assumir inúmeras responsabilidades sobre um ser que vai ser completamente dependente deles. E vamos pensar que um bebê, ele exige um investimento, ele é completamente dependente do outro. E a família é a base que vai estar ali, em geral, para poder oferecer o que a gente chama, né, dessa matriz de subjetivação, para que esse bebê ele possa se subjetivar, constituir sua própria personalidade. E esses pais vão ter que estar ali presentes. Isso vai significar noites de sono sem conseguir dormir, vai significar que eles vão ter que pensar em como eles vão dividir as tarefas, custos, porque isso muda muito, né? Um filho é um investimento financeiro também, de tempo, emocional. Não é comum a gente ouvir de casais, muitas vezes, ainda mais quando são pais de crianças muito novinhas, até uns 2, 3 anos, eles falarem que às vezes quando eles não têm um momento de casal, o que eles querem fazer é dormir? Carol, mas e aí? Isso por si só é um problema? Se afeta a saúde do relacionamento deles, pode se tornar um problema. E se eles descuidarem, né? Durante um tempo, realmente, gente, vai ter um impacto forte ali na parentalidade. Realmente, você tem que se dedicar para aquela criança. Mas ao longo do tempo, é muito importante que esse casal resgate esse relacionamento, né? Não deixe isso morrer. Porque senão, se a única ligação entre eles for os filhos, quando não tiver mais filhos, os filhos não estiverem mais presentes ou se tornarem mais independentes, não sobra nada para ligar o casal. E aí a gente tem prejuízo no relacionamento. Então, existe um impacto. Nós vamos enxergar nos casais conflitos para educar, cada um querendo educar de uma forma diferente. E a gente, né, estuda o quê, gente? Que é uma das coisas que a gente mais estuda, é o desenvolvimento. É o desenvolvimento, né, que a gente olha isso, acho que durante todo o curso de psicologia praticamente, e o quanto que é importante o papel das pessoas participando mesmo no desenvolvimento de cada indivíduo. Nós também temos uma questão que eu quero ir até um pouquinho além. A gente está falando que impacta na parentalidade, né, que a gente pode trabalhar nisso. Mas mais até do que isso, esse casal, gente, pensa agora, falando de impacto, tá? Se você quer impactar realmente fazendo o seu trabalho. Se você atende um casal, esse casal ele é uma referência para esses filhos. Ele vai ser uma referência, um modelo de relacionamento para os filhos. E o que isso vai causar? Isso vai trazer um impacto em possíveis escolhas futuras que esses filhos farão de novos parceiros. Então, quando o próprio filho tiver buscar iniciar um relacionamento, qual é a referência que ele tem? A referência de casal dos seus pais, ou, né, estou usando um exemplo aqui dos pais tendo ali como referência. E aí?
E aí que se a gente trabalha com esses pais agora, com esse casal agora, e eles conseguem transformar o relacionamento deles, isso vai impactar inclusive no futuro amoroso dos filhos, porque os filhos vão começar a ter uma referência de relacionamentos diferente. E que nós esperamos que ao longo da terapia se transforme em uma relação mais saudável. Então isso acho que mostra assim pra gente o impacto que nós estamos falando de um atendimento de casal vai muito além do próprio casal. Ele ainda repercute naquela referência que é transmitida para os filhos. E isso é nítido, porque se a gente olhar as nossas próprias referências, nós vamos muitas vezes apontar críticas e enxergar pontos positivos também, mas nós vamos olhar para isso, né? E aí os filhos, eles também vão olhar esse casal atual e isso vai ser uma referência de como eles vão poder se relacionar no futuro. Olha o impacto que isso tem, né? De relações que podem ser transformadas hoje e ainda ajudarem os sujeitos no futuro a terem uma referência mais saudável de relacionamento. Isso é muito rico e nós podemos fazer isso. Basta a gente se dedicar, procurar ter um conhecimento específico sobre atendimento de casais, porque aí a gente tem segurança, a gente pode praticar e sentir segurança naquilo que a gente está fazendo. Acho que tem um outro ponto tem uma outra pergunta que eu vejo que é muito comum. Mas, Carol, a gente precisa fazer atendimento individual? É melhor os dois fazerem terapia individual antes de fazer terapia de casal? E aí vem a seguinte resposta: não precisa, não é necessário que faça lá a terapia individual antes da do casal. Se é uma demanda do casal, o serviço mais adequado é um atendimento de casal. E se for o caso, e cada um precisar, por questões mesmo muito particulares, fazer um atendimento individual, a gente encaminha para outro profissional e isso acontece paralelamente. É terapia de casal e essa pessoa, uma terapia individual com outro profissional. Então isso pode acontecer. Mas a gente tende a achar que vai ficar faltando, né? E se eu atender uma pessoa, vai faltar, porque eu não vou conseguir me aprofundar tanto nela, como eu faria num atendimento individual, porque eu vou estar olhando o vínculo. Gente, nós temos que nos aprofundar na demanda. Se a demanda for do vínculo, o que eu tenho que focar? É no individualzinho? Não, é no vínculo. E isso eu tô falando de foco. Não quer dizer que nós não vamos olhar para a singularidade, a individualidade de cada um. E às vezes trazer questões que são individuais também. Mas é o foco que vai ser diferente. E um outro ponto que é muito comum, nós profissionais, acabarmos desejando fazer o atendimento individual, achando que o atendimento individual é o mais profundo, se é que a gente pode definir o que é profundidade, né? Mas achando que o atendimento individual é o que traria uma maior profundidade, um maior conhecimento da pessoa, ou uma maior transformação. Às vezes a gente tem essa crença limitante mesmo, que faz com que a gente pense assim, não, né, é só individual que ele funciona. E aí eu não preciso estudar casal, porque eu só quero atender individual. Gente, mesmo que você atenda individualmente, à medida em que você atende, né, uma demanda de casal, o que nós vamos observar é que isso impacta no individual. Cada sujeito vai ser transformado, não só o vínculo, mas cada pessoa, cada componente, cada parceiro vai sair modificado. E quando a gente faz um atendimento que a gente atende, né, os casais, a gente vai ver essas repercussões nas referências que eles dão, por exemplo, para os filhos, e a gente vai observar também o quanto que a gente tem uma visão muito ampliada, mesmo no individual. Se você não estuda terapia de casal, mas tem um atendimento individual, por que você deveria estudar casal? Porque mesmo que você atenda individualmente, que você decida não atender o casal, conhecer sobre o casal, conhecer sobre como que as pessoas se relacionam, conhecer sobre o impacto que relações podem ter no psiquismo de cada um. Isso amplia a sua visão no atendimento individual. Sua visão nunca mais vai ser a mesma. Porque você vai ter como referência não só a própria pessoa em si, o que ela está te trazendo, mas você estuda vínculo, então você entende o impacto que o vínculo com aquele parceiro tem, o impacto que os vínculos que se tem com a família de origem também acabam trazendo para esse sujeito. Você consegue, inclusive, trabalhar muitas vezes essas repetições de pessoas que estão vivendo uma relação abusiva e também tinham como referência na sua família
situações de relação abusiva. Então você consegue trabalhar isso porque você consegue observar as repetições acontecendo. E, gente, caso muito clássico, a gente receber situações de pessoas, indivíduos mesmo, sozinhos, numa terapia individual, que nos contam o quanto que a relação amorosa deles repercutiu de acordo com o que eles tiveram da família de origem. Então, famílias que sofreram violência muitas vezes e que agora sofrem novas violências. Ou que tinha ali um abuso de substâncias, um alcoolismo, e que isso a pessoa acaba escolhendo um outro parceiro que apresenta as mesmas características e os mesmos desafios para lidar. Outro ponto, mesmo quando nós estamos no atendimento individual, quando a gente recebe, por exemplo, uma mãe e que ela fala o quanto foi difícil ter sido abandonada pela mãe, mas ela também acabou abandonando os próprios filhos e não conseguiu exercer a função parental com eles. Porque a gente está dizendo, atender casal é você parar de querer olhar só para o que está aqui interno do indivíduo e enxergar que tem todo um contexto maior que ele, toda uma estrutura de vínculos anterior a ele e que impacta na forma como ele se relaciona hoje. Inclusive na relação dele com ele mesmo. A gente está falando aqui de autoestima. A gente está falando o quanto que isso vai impactar. E se a minha autoestima ela está rebaixada, é muito mais fácil a gente entrar em relações que vão continuar levando a gente a caminhos que acabam sendo patológicos, acabam sendo prejudiciais. Então a gente consegue, tendo um conhecimento de casais, de demandas de relacionamento, de vínculos, a gente consegue ter assim muito mais base, muito mais recurso, de uma maneira muito ampliada, saber como a gente vai intervir mesmo em um atendimento individual. Que o atendimento individual não vai ser individualizante, ele vai ser o atendimento que consegue olhar além daquilo que a própria pessoa acaba te trazendo muito no sentido individual. E, gente, as teorias que a gente tem são tão ricas quando a gente está falando disso, porque a gente está falando o quê? De transmissão psíquica, de se transmitir elementos para as próximas gerações, que a família faz isso. A gente acha às vezes que família só a transmissão é de doenças, né? Tem um risco aqui de ter um problema cardíaco, tem um risco de ter um AVC. Gente, a transmissão psíquica também acontece, não é só um aspecto biológico, emocional, psiquicamente também. E a gente tem isso quando a gente vai estudar demanda de casal, quando a gente vai estudar a teoria específica, aí a gente descobre um mundo novo que no atendimento individual sozinho, quando você só foca no indivíduo, você não tem. Então isso é muito rico. Mesmo que eu atender casais não significa que eu só vou atender casal. Eu posso atender casal e também individual, só que a minha prática no individual, ela não vai ser a mesma. Ela vai ser uma prática muito mais ampla, que traz muito mais, tem muito mais recurso. E isso favorece muito as intervenções e, consequentemente, os resultados e o impacto. Lembra disso, que um dos nossos grandes desejos como profissionais é impactar a vida das pessoas. Isso também vai se repercutir no impacto que nós vamos trazer para essas pessoas. E aí, vamos então, pensar, para a gente começar a fechar aqui, sobre a importância de nós psicólogos focarmos nessa área de casal. Vamos lembrar, não tem tanta gente por aí fazendo isso. Demanda a gente tem muita, muita mesmo. Inclusive a gente vê outras áreas aproveitando essa demanda e a gente acha ruim, mas a gente não se posiciona e as pessoas acabam nem sabendo que a gente pode auxiliá-las, elas nem entendem o que é o nosso serviço. E, gente, eu vejo isso cada vez mais de pessoas assim, às vezes pessoas próximas e pessoas muito esclarecidas mesmo, com nível de estudo elevado e ainda assim não saberem como funciona uma terapia de casal, não saberem do mais básico. Por que uma vez na semana? Por que 50 minutos? Se algumas coisas da nossa abordagem, na psicanálise, não tem tarefa, por exemplo. Por que não tem tarefa? Por que tem abordagem que tem abordagem que não tem? Por que a gente não pode fazer uma vez só e não voltar mais? Ou fazer uma vez por mês? Ou fazer de 15 em 15 dias? Tudo isso, que é só assim, o que a gente diz, dentro do contrato terapêutico, às vezes a gente fala, mas não explica. As pessoas não sabem. E a gente precisa comunicar o que o nosso trabalho pode agregar. E olha o tanto de coisa que a gente falou hoje que a gente pode agregar. Inclusive agregar na próxima geração, quando a gente está falando dos filhos que tem esse casal como referência. E é algo muito dinâmico, é muito rico, é algo que dá muita satisfação, porque são os dois ao mesmo tempo
recebendo ali, né, aquele impacto, aquela informação e, consequentemente, se transformando nesse processo. É garantia? Não, como nenhuma garantia, nenhuma terapia traz garantia efetiva. Mas nós estamos ali, é um processo que ele vai estimular, mobilizar essas duas pessoas a se transformarem. Cada uma vai ter o seu tempo, mas é um processo em que as duas estão juntas, envolvidas, buscando essa transformação. Vocês têm alguma dúvida, gente? Se quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu vou procurar responder vocês. Só assim, né, trazer mesmo o quanto que nós precisamos ampliar a nossa visão. Gente, a área de atendimento de casal, ela é apaixonante. Casal e família, eu gosto das duas. É muito apaixonante, porque a gente passa assim a enxergar, a entender uma série de coisas que nós fazemos nos nossos relacionamentos e que quando a gente estava muito com o olhar individualizante, a gente não conseguia perceber. Mas os atendimentos de casal e família, a gente olhar a dinâmica, o processo acontecendo na nossa frente, isso assim, dá uma riqueza, uma profundidade e um impacto que a gente acaba tendo de intervenção também, que são muito grandes e que trazem mesmo muita satisfação. Queria agradecer a presença de todos e todas. Se tiverem alguma sugestão, depois deixem nos comentários temas para outras lives. Fiquem bem e até a próxima!